Eu saldo a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, para mim é uma honra estar com os irmãos hoje aqui pela manhã. Primeiro, tendo a ciência que Deus que nos concede a vida, que Deus que nos permitiu hoje termos mais uma oportunidade de, como aquele filho pródigo, irmãos, que estava encontrado na lama, como foi dito agora, ainda há oportunidade, porque o braço do Senhor não pode ser recolhido, ele não pode ser cortado. Não há nada que seja impossível para o Senhor, independente de qual o tamanho da lama que o homem venha se encontrar, independente do tamanho da corrente, irmãos, do vício, do trauma, da ferida que esteja agora habitando no teu coração. Mas o filho pródigo, quando se encontrava naquela lama, se você recorda a passagem, ele assentou no seu coração, ele disse: levantar-me-ei. Oh, aleluia! Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E ele confessa, precisamos confessar, a palavra vem para nos ensinar, irmãos. E o Senhor, por misericórdia, já tem aberto os nossos olhos para que possamos ver. Quantos irmãos que não têm vício químico, moram numa bela casa, possuem uma bela família, mas estão acorrentados em laços de Satanás, e nem por dinheiro algum nessa terra ele pode comprar a abertura dos olhos que você já tem tido. Consegue perceber o tamanho do privilégio e ao mesmo tempo o tamanho da responsabilidade de confessarmos ao Senhor como nosso único e Salvador, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, até porque o Senhor, irmãos, ele só tem como ser Salvador das nossas almas se primeiro ele for Senhor. É necessário que ele reine. No finalzinho do Sermão da Montanha, o Senhor vai dizer que não tem como servirmos a dois senhores: ou serviremos a um Deus. Os irmãos estão atentos, irmãos? É um momento de batalha. Verdade. Saiba que a batalha é muito maior. Estamos numa casa de recuperação de dependência química, aparentemente. Mas a recuperação é da nossa alma, irmãos. Quantos que estão no NA largam a cocaína, largam o crack, mas nem por isso receberam a libertação de suas almas, muito menos adentraram na porta estreita chamada Jesus, e muito menos iniciaram o caminho apertado que também é o Senhor Jesus. A luta é muito além de ser contra um vício químico, a qual o Senhor também me libertou. Vou fazer 3 aninhos só, irmãos, conseguindo estar firmado na presença do Senhor. 3 pequenos anos. E como o brado que os irmãos deram, que permaneça sempre na presença do Senhor. Não há nada mais honrado do que estar diante do Criador do céu e da terra e poder ainda ser feito instrumento para o resgate de outras almas e andar com as vestes brancas, irmãos. Aleluia. Aonde Satanás não pode mais te acusar, se assim tu determinar em teu coração se levantar. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, eu direi: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas sabemos que o Senhor está com a mão estendida. No profeta Isaías 55 vai dizer, irmãos, não que o Senhor não esteja com os braços estendidos, nem os seus ouvidos estejam fechados para ouvir o choro do teu coração, para ouvir o nosso clamor, mas é a nossa iniquidade que cria divisão. É o pecado, é o se inclinar e obedecer à vontade da carne que cria separação entre o homem e Deus. Deus, ele é puro, ele é santo. Vai dizer a palavra em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, é o resultado do pecado. O pecado original, porque Adão não morreu ali na hora, se comesse do fruto ele certamente morreria, mas ele ainda não foi expulso do paraíso e viveu vários anos e teve filhos. Qual foi a morte que morreu ali? Foi a morte espiritual. Foi a ruptura da conexão com aquele que é a própria vida, irmãos. Assim como você, quando você tira o carregador da tomada, ele
vezes é bom citarmos os respaldos dos versículos, porque a palavra é um quebra-cabeça espiritual. É necessário irmos atrás de cada peça desse quebra-cabeça que nos serve como escudo na hora da tentação, na hora de ludiar, na hora que as setas estão inflamando a tua mente, na hora que a luxúria te consegue uma febre que tu não consegue se reter, se dominar. A palavra serve de escudo, mas é necessário pegar as peças desse quebra-cabeça. É necessário se alimentar. Efésios 6 vai dizer que há uma batalha travada, e não é em si contra a cocaína, mas ela é no âmbito espiritual, até porque a cocaína é o efeito que surgiu primeiro de uma causa que partiu de dentro de você. A limpeza é interna. Romanos 2 vai dizer que a circuncisão, que é uma cirurgia, irmãos, entenda bem, ela não é na carne, ela não é por fora, ela é interna, é no coração do homem. E Jesus vai revelar que é do coração que procedem todas as impurezas, todas as devassidões, e não só os vícios químicos, mas os vícios, o desejar dos vícios químicos, mas os vícios emocionais, que são infinitos e todos são viciados. Não há um doutor, não há um juiz, não há um engravatado, não há um do pobre ao rico, do pequeno ao grande que não seja viciado, porque todos são carnais. E a carne, ela cobiça contra o espírito, independente do resultado final de um vício químico. Os irmãos estão compreendendo? Até porque é necessário, irmãos, termos clareza do teor verdadeiro da batalha, para que possamos alcançar diante do Senhor a envergadura necessária, para não sermos mais dobrados às inclinações da carne, e sermos laçados, engodados, como diz a palavra, pelas cobiças de nossos corações, irmãos. Há uma lavagem muito mais profunda que necessitamos de nos submeter debaixo da onipotente mão do Senhor, para sermos lavados, como vai dizer em Tito 3,5, não que fosse pelas suas obras, não que fosse pelo seu próprio braço, pela sua própria força, mas fomos regenerados e renovados pela lavagem, a lavagem da palavra. É necessário dar o primeiro passo, irmãos. O teor dessa batalha é muito além. Os vícios, entre grandes vícios de toda a humanidade, os vícios de sofrer, os vícios de mentir, os vícios de humilhar o próximo, e o vício também de ser humilhado, aquele que busca gerar e criar uma situação para se submeter a humilhações, tudo é um vício. O vício da loucura, irmãos, o vício de estarmos naqueles becos, naquelas vielas, naquelas situações perigosas, tudo vicia, mas Cristo limpa o meu e o teu coração. Ele vai dizer em Ezequiel 36, eu darei um novo coração ao meu povo, e colocarei neles um novo espírito. Percebas, não é uma mudança grande, é uma mudança total. Como foi citado, o narcótico anônimo, ele selou lá o testemunho da pessoa que mudou, parou de trair a esposa, tantos anos, e ficam contando, como uma vitória. Em 1 Coríntios capítulo 11, vai ser narrado que Paulo, que era um homem destemido, orava e buscava o Senhor no meio das aflições, no meio das prisões, mas nesse versículo 3 de 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, ele vai dizer: temo por vós, falando para a igreja, eu tenho medo por vós, para que assim como a serpente, Satanás, enganou Eva, vocês também tenham os sentidos corrompidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Há uma batalha daquele que é o próprio pai da mentira. Efésios vai dizer que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, ela não é contra o próximo, ela não acontece nesse âmbito material. É claro que ela desemboca, ela desencadeia aqui nesse campo material, mas ela tem o seu ponto de partida no campo espiritual. E conectando outra peça desse quebra-cabeça, preste atenção, em Romanos 12, Paulo vai dizer: rogo, irmãos,
quando há uma busca de todo o coração. E ele vai dizer à igreja de Romanos: rogo que apresentei os vossos corpos, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo e perfeito e agradável ao Senhor. No qual é mais um paradoxo. O paradoxo é aquilo que aparentemente se contradiz. Como um sacrifício vivo? Como vou apresentar um sacrifício vivo? Sacrifício é algo que precisa ser sacrificado, o nome já diz, precisa ser morto. Mas é um sacrifício vivo. E 1 Coríntios 2 vai dizer, se me recordo bem pelo 14, que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, porque os seus olhos parecem loucura. E nem pode compreendê-las, porque elas só são compreendidas de forma espiritual. Mas aquele que é espiritual compreende bem todas as coisas. Eita, louvado seja Deus. E o versículo vai completar dizendo que de ninguém esse homem espiritual ele é entendido, ele é compreendido. Mas aí eu te pergunto, tu está compreendendo um pouquinho do que está sendo tratado aqui? Irmão, isso é a chave da vida. Aqui não é uma palestra motivacional, não é uma palestra de coach, não é inteligência emocional, com todo respeito à psiquiatria, à psicologia, porque Deus também dá sabedoria ao homem, mas uma sabedoria terrena, irmãos. Temos que buscar a sabedoria espiritual. Isto ele é o remédio, que como um remédio físico desce amargoso, porque combate contra a nossa própria vontade. Quem é que quer renunciar e pagar um preço? Não é simplesmente vencer uma droga, voltar a ter a confiança da família, ser aceito novamente na sociedade, conseguir um bom emprego. Não, irmãos, porque você pode conseguir isso tudo e continuar afastado de Cristo, andando como mortos. E nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, e antes andávamos também segundo o curso deste mundo, aonde opera o príncipe das trevas, que agora opera, ele que opera como um homem que opera uma máquina, ele opera em quem? Nos filhos da desobediência. Sabemos que naquele grande dia o Senhor nos deixou claro por várias parábolas. Final do sermão da montanha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. A palavra de ordem da Escritura Sagrada é obediência. As viúvas, as virgens loucas, quando foram comprar o azeite, porque não reteram, esmurraram a porta, abre-nos, abre. E o noivo disse: nunca vos conheci. Como foi dito, a vida é um vapor, irmãos. Tiago 4 vai dizer: é como um vapor que logo que aparece, ele some, ele desvanece. A vida é como uma sombra que passa. Para de olhar com o olhar carnal. Se tu continuar olhando com o olhar carnal, mais cedo, mais dia ou menos dia, tu vai ficar tonteado aqui fora. Satanás vai te tontear e tu vai sair por essa porta sem a envergadura necessária para permanecer de pé. E saiba, irmãos, as entidades estão de redor. Se tu escorregar novamente, ela não quer te dar a oportunidade de voltar novamente ao arrependimento. Se ele, Deus te dará oportunidade a você e a mim. Essa é uma palavra que me confronta demais. E tive afastado do Evangelho também, conhecedor desde ali de garoto, pela misericórdia de Deus. Passei 16, 17 anos afastado, que também nem fico contando, porque, como diz a palavra, nova criatura devemos ser. As coisas velhas se passaram, sendo que tudo se fez novo. Até te recomendo que você pare até de contar, se é que você conta, quantos dias você está, não menosprezando essa questão, que é uma vitória muito importante, já estou há tantos anos, etc. Mas convidando, irmãos, para que tenhamos, é um convite para que tenhamos transformação total. Total! Quando Paulo roga a igreja de Romanos e fala para apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, o versículo continua dizendo: não vos conformando com esse mundo, tomando a forma, o molde, mas transformando-se pela renovação do vosso entendimento. Qual a consequência da transformação do entendimento? Para que possamos experimentar, irmãos,
perfeita vontade de Deus, a perfeita, boa, agradável vontade, quer ser um templo, morada de um Espírito que é santo, que é separado. A palavra vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não se retém somente ao universo químico, de dependência química, de drogas, os prazeres que a droga pode nos proporcionar, mas todos os outros prazeres. Vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, e tu está tendo a oportunidade de receber essa abertura dos olhos, que é somente operada por aquele que é a luz do mundo. Mas Jesus, conversando com Nicodemos, ele relata qual é a condenação. Ele fala: a condenação é essa, olha o laudo, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, eu fico mexido por dentro. Não sei se você compartilha isso comigo. É uma guerra pela minha e pela minha vida, irmãos. Não sabemos se estaremos vivos daqui a 10 minutos, se terei a oportunidade de estar aqui com os irmãos novamente. Por isso comecei dizendo que para mim é uma honra verdadeiramente estar hoje servindo o exército de Cristo e cada um de vocês. Eu sei que muitas das vezes nós mesmos olhamos para nós e nos vemos como nada. A palavra ela diz: quando muito fizerdes, diga nada fiz, serve inútil sou. Mas tu és um diamante ao mesmo tempo na mão do Senhor. Jesus tem te convidado a tomar um rumo diferente. É necessário praticar. O Senhor, vou ler uma passagem aqui que eu senti isso para finalizar o tempo, irmão, que está em Hebreus, que mexeu muito comigo. Você não estou com a Bíblia na mão? Se tiver, abre o livro de Hebreus, finalzinho do Novo Testamento. Essa passagem é pesada, como todo evangelho, né? Mas o homem, ele quer um Deus que não confronte ele. O homem, ele quer um Deus que concorde com os pecados dele. O homem, ele quer um Deus que não peça para ele negar os prazeres dessa terra e deste mundo. Mas Romanos 8,13 vai dizer: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo de Deus mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Mas é necessário praticar. Quem já se alimentou aqui hoje de comida física, no estômago? Quantas refeições é necessário para tu se sentir firmado? Algumas no dia, né? Esse plano terreno, irmão, sabe disso, não é figurativamente falando, não. É literal. O plano terreno, ele é um espelhamento do plano espiritual. Os princípios que regem são os mesmos. E a fome e sede espiritual, como Isaías 55, se eu me recordo bem, agora me falhou a memória, mas vai dizer: vinde a mim todos vós que têm sede. Há uma sede intrínseca a todo ser humano. E você está hoje aqui, já conseguiu enxergar, entender aonde está essa fonte para saciar essa sede. E há 8 bilhões de almas hoje na terra, irmãos. Hoje posso me arriscar a dizer que 95%, para não dizer 99%, não está enxergando onde está essa fonte. E continua acordando todo dia, indo dormir, tentando ganhar a vida a todo custo. Mais dinheiro, carro, casa, viagens, reuniões, sociabilizar, reconhecimentos, honrarias humanas. Mas Jesus nos entrega a chave da vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida terrena, irmãos, esse a perderá. Mas o que perder no sentido de abrir mão, é necessário o preço da renúncia. Aquele que quiser vir após mim, primeiro, tome a sua cruz, mortificação da carne. Segundo, negue-se a si mesmo, renúncia. Então, me siga. É necessário o preço. O caminho é santo. Isaías 35 vai dizer: o caminho santo e o mundo não passará por ele. Só que o mundo não é só o cara que está lá na lama. É não fazer a vontade do Senhor. Santificar. Quantos aqui sabem, já foram no dicionário? Eu também não sabia, mas eu fui no dicionário para poder ver o significado da palavra santificar. Muitos acham que quando fala santo, pensa nas imagens do catolicismo, na verdade, nos ídolos. Santo significa separado,
Olha o mistério. Tem um produto aqui, essa mesa está separada do pastor Tadeu. Ninguém toca, é do pastor Tadeu. Assim Deus quer que o homem seja na presença dele. Separado, santificar é separar. Eu ainda fui procurar no Google, hoje em dia tem internet, você joga lá a etimologia da palavra, tem a raiz. Da raiz do hebraico é cortar. Precisa cortar como uma árvore, precisa ser podada para que possa crescer, irmãos. Mas se ela não crescer, se ela não der fruto, o que acontece? A palavra revela, é cortada e lançada no fogo. Todos ressuscitarão, uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna. Então, soldado, Jesus manda te dizer assim: sofre as aflições, sofre, meu filho, como um bom soldado, porque aquele que luta nessa vida não se embaraça com coisa alguma. Para de se embaraçar. Quando tu estiver se embaraçando, é um sinal que tu não está olhando para Cristo, porque se embaraça aquele que tira os olhos de Cristo. E a palavra também vai dizer nesse trecho que aquele que luta não se embaraça a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, mas também não é coroado se não lutar legitimamente. O Senhor, Ele busca os verdadeiros adoradores, irmãos. E eu posso dizer pela palavra que todas as aflições que passamos e todas essas feridas que acumulamos no mundo nos serviram como uma bênção para nos conduzir até aqui. Porque o coração do homem é extremamente endurecido. E como o versículo que eu consegui ouvir que o irmão bagunçou ali, e o Espírito trouxe a ele, também não são para serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E o Senhor até me recorda de Coríntios 2 ali, capítulo 4, 16, 17, 18, 2 Coríntios, que fala: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, sabendo que essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mas como? Não atentando nas coisas que são terrenas e passageiras, não tem como, senão vai cair, mas atentando nas coisas que são eternas e atemporais. Aí Paulo vai dizer à igreja: irmão, já que temos tais promessas, né? E aí recorre em Apocalipse, aquele que vencer, são 7 promessas ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte, se assentará no meu trono, assim como eu venci, o meu Pai me concedeu que se assentasse no seu trono. Então, já que temos tais promessas, nos purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, fazendo o que? Aperfeiçoando a santificação no temor. Que agora tu já sabe o que é santificação: é separação, é cortar tudo aquilo que a palavra já tem te revelado que não agrada ao Senhor. Mas o que tu tens alimentado? O homem que ouve essas palavras, mas não pratica, é o homem louco, que edificou os seus dias, a sua vida, as suas escolhas sobre a areia. E grande foi a tempestade, porque a tempestade ela veio porque praticou e porque não praticou. As correntes, os rios, o grande combate, ele vai vir. Mas se estivermos edificados, praticantes e não somente ouvintes da palavra, irmãos, permaneceremos de pé. O nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Eu peço a Deus que fortaleça os irmãos. Eu sei que a batalha é terrível. E quando estamos aqui dentro de nós, não vemos saída, não vemos como. Nos envergonhamos, nos enojamos de nós mesmos. Mas aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Se assim tu segurar na mão do Senhor que te convida, Ele é o Senhor da tua vida. O Senhor é aquele que tem a posse, é aquele que tem o domínio. Chega, basta nessa vida, basta, como diz em 2 Pedro, que no tempo, para encerrar, irmãos, vou entregar o microfone. Armai-vos também, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Armai-vos com este pensamento. Qual? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, aquele que mortificou a sua carne já cessou, acabou o pecado, acabou de andar com ele de mudada. Para que no tempo que vos
segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos ímpios, dos gentios, andando em dissoluções, em desejos ardentes, que são as concupiscências, é desejo ardente, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e achando estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. No mesmo 1 Pedro, aqui mais à frente, 5:6 vai dizer: humilhai-vos, se esvazie de si mesmo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. É a vontade de dar o troco na palavra, é a vontade de retribuir na mesma moeda. O Senhor tem falado, de calar, cala o breco, cala a carne, cala a vontade, se humilha. A palavra fala: vigiai toda a desobediência com obediência. Eu vejo um caminho tremendo para cada um de vocês, irmãos, segundo a revelação do Espírito Santo de Deus. Há coisas muito grandes, nossa mente não alcança. Não é à toa, não é acaso, todas as coisas servem os desígnios do Senhor. Então humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre ele, é no joelho, não é na briga, não é na contenda, não é no que eu já até ouvi tempos atrás, de varões de ouro, tempos atrás, que ficaram aqui pouco tempo, porque o prato de arroz foi maior do que o outro. Satanás é astuto, irmãos. Ele lança o dardo, mas é necessário o escudo da fé, a espada do Espírito, calça a sandália do Evangelho, pisa, se reconcilia com o Senhor. A vitória é toda. A palavra nos diz que somos mais em Cristo Jesus. Lançamos sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. Não é só do álcool, do tóxico, é sóbrio aqui, porque um pensamento te entorpece mais do que qualquer cocaína, do que qualquer bebida alcoólica. Um olhar no corpo de uma mulher sensualizada com a luxúria te entorpece, tira a tua sobriedade mais do que qualquer outra coisa. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Para encerrar, eu vou só ler, não vou explanar nada. Já passei aqui bastante do horário, peço perdão. Louvado seja Deus, mas creio que o Senhor está na direção. Louvado seja Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Somos mais do que vencedores, irmãos. É um privilégio estarmos aqui no dia de hoje. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos sendo alimentados pela palavra da verdade. Louvado seja Deus. Anotem aí, e depois meditem individualmente. Hebreus capítulo 10. Aliás, o livro de Hebreus todo é um oceano tremendo. Louvado seja Deus. Estou olhando para o irmão, parece demais com um irmãozão meu da época do comércio. Está hoje aí no mundão, eu botando sobre, orientando, botando o joelho, para que quebre essas correntes do jugo do pecado, para que ele, já até convidei várias vezes para que o outro pudesse vir para cá. Está nas mesmas correntes dos vícios, das prostituições, uma alma valiosíssima, como a minha e a tua alma. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, possa ter misericórdia dele também, é Elvis o nome dele. Lembrar e coloca nas orações, orem por minha vida também, porque careço das orações dos irmãos. Sabemos que a palavra deixa claro, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É só parar de alimentar um pouquinho, É só parar de orar um pouquinho. É só parar de pegar e não é ler Bíblia, não. Jesus não mandou ninguém ler Bíblia. É examinar, é investigar, é passar uma semana naquele capítulo, navegando, é dobrar o joelho antes de abrir essa escritura. Senhor, abre o meu entendimento. Afinal de contas, é uma compreensão espiritual. A palavra não é de pastor, é interpretação.
Quantos teólogos com anel de 5 anos estudando teologia não têm comunhão com Cristo, não conhecem nada, estão perdidos, acorrentados. Mas o Senhor quer te levantar, eu e você, como uma voz que clama no deserto. Hebreus 10, ela vai dizer, a partir do 26, vou somente ler, preste atenção, irmão. Porque se pecarmos voluntariamente, eita, olha isso, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Lembrando que aquele que é amigo do mundo é adversário de Deus. Deus é adulto, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. O homem ele pode escolher para onde que ele vai. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso é mistério grande, irmãos. Não vou realmente explanar, mas preste atenção e medita depois. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Só para conectar, quanto maior castigo em cima do que pisou, do que teve por profano e que fez agravo ao Espírito da graça, é o que pecou voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, lá no versículo 26. Versículo 30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Por quê? Porque necessitais de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho, como dizem algumas versões, um poucochinho, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.